Olá pessoal, a gente vai dar continuidade hoje, né, com a nossa terceira aula sobre camada de transporte. Hoje a gente vai falar sobre os princípios da transferência confiável de dados, ok? Vale chamar a atenção que a gente vai discutir mecanismos tipicamente usados para conseguir viabilizar e implementar uma transferência confiável de dados, ok? Depois a gente vai discutir nas próximas aulas como isso é feito exatamente dentro do protocolo TCP, tá? Então na aula passada a gente falou sobre UDP. O UDP não implementa um serviço de transferência confiável de dados, tá? Para usar isso em nível da camada de transporte da internet, somente usando o protocolo TCP, ok? E hoje a gente vai entender e discutir, analisar cada um desses mecanismos viáveis para a implementação de um serviço como esse, ok? O serviço de transferência confiável de dados, ele, no âmbito da internet, ele é implementado na camada de transporte, se utilizando o protocolo TCP, e também pode ser implementado na camada de enlace, tá? A gente vai discutir isso mais à frente, quando a gente estiver apresentando conceitos aqui sobre camada de enlace, perfeito? Então, só para chamar a atenção que esse serviço de transferência confiável de dados não é exclusivo da camada de transporte. E é um dos tópicos mais importantes, né, em redes de computadores, tá? Entender cada mecanismo desse, como é que ele é usado, para que serve. O Kurose, ele faz uma apresentação cada um desses mecanismos utilizados de forma incremental. Então, para isso ele criou, né, o livro ele detalha um protocolo que não é real, mas é didático e é útil para a gente entender cada um desses mecanismos tipicamente usados para implementar um serviço de transferência confiável de dados, ok? Outra questão importante é, por que é que um protocolo precisa implementar um serviço desse? Então, essa figura aqui ajuda a gente a entender. E ela é ilustrativa porque a gente consegue ver a camada de aplicação, ok? Passando informação para a camada de transporte, né? E aqui embaixo a gente tem a camada de rede. Perfeito? Vale chamar a atenção que esse serviço que a gente está discutindo, né, transferência confiável de dados, é implementado em nível da camada de transporte, porque abaixo da camada de transporte, na camada de rede, o serviço não é garantido. A gente vai discutir mais à frente, né, especialmente o protocolo IP. Então, no conceito de computação por pacotes, não existe garantia. A gente pode ter um desequilíbrio entre a demanda e a capacidade de atendimento nos roteadores, que são elementos do núcleo da rede e implementam a camada de rede. Então, havendo esse desequilíbrio, os roteadores vão descartar pacotes e, obviamente, nesse descarte, os dados que eles transportam, segmentos da camada de transporte, que por sua vez transportam as mensagens da camada de aplicação, serão perdidas. Então, pelo fato da camada de rede da internet não implementar um serviço de entrega confiável, ele está sujeito a descarte de pacotes. A camada de transporte, por sua vez, que está imediatamente acima da camada de rede, tem a alternativa de prover um serviço de transferência confiável de dados. Se a camada de rede fosse infalível, não faria sentido a gente estar discutindo a implementação de um serviço de entrega confiável de dados. Ok? Tá claro? Então aqui a gente vai ver, ó, algumas chamadas, né? Ó, a camada de aplicação fazendo a chamada para a camada de transporte, enviando dados, ok? A camada de transporte abstrai uma comunicação lógica entre dois processos, né? Um no host de origem e outro no host de destino.
Perfeito? Esse processo aí, ó, vai ser visualizado como RDT send, passando um dado, ok? E, em seguida, um UDT send, passando isso para a camada de rede, vamos dizer assim, né? Insisto, a gente vai utilizar essas representações, mas isso não é o TCP, ok? É esse protocolo RDT, tá? Então, lá no destino, vai acontecer o quê? A camada de rede, né? Vai chamar no destino o RDT receive, passando um pacote, né? De dentro desse pacote ele vai tirar os dados e vai entregar esses dados para a camada de aplicação. Tá certo? Então, camada de aplicação passa os dados para a camada de transporte. A camada de transporte viabiliza uma entrega confiável de dados, de tal forma que, do outro lado, a aplicação vai receber os dados. Tá? E se um pacote for descartado? Se um bit foi corrompido, né? Na aula passada a gente estudou o Internet Checksum, que permite detectar que bits foram corrompidos. Então, o que é que acontece? Isso que a gente vai estudar hoje, esses mecanismos para viabilizar um serviço de entrega confiável de dados. Então, aqui, ó, detalhando, RDT send. RDT send representa uma chamada de cima pela aplicação, né, pela camada de aplicação, passando os dados para a camada de transporte, certo? No lado do transmissor. Ok? E o UDT send é exatamente a chamada da camada de transporte, passando os dados para a camada de rede, né, que seria a camada de rede aqui, sendo ela um canal não confiável. Ok? Aí do outro lado, do lado do receptor, a gente tem o RDT receive, que é chamado quando o pacote chega do lado do receptor do canal, tá? E o deliver data, que é quando é feita uma chamada do lado receptor, né, da camada de transporte, para integrar os dados para a camada superior, no caso seria a camada de aplicação. Ok? Destacando aqui, ó, que a camada de aplicação passa data, né, para o protocolo, e ele cria um package em nível de camada de rede. Do mesmo jeito, recebe um package do outro lado do receptor e entrega o dado, né, que seria para a camada de aplicação. Transferência confiável, o ponto de partida. Então, como eu mencionei, o Kurose apresenta os mecanismos de forma incremental. Então, esse protocolo RDT, a gente vai ver nos próximos slides, várias versões dele, onde são inseridos aos poucos, cada um dos mecanismos necessários. Tá certo? Então, desenvolver incrementalmente os lados transmissor e receptor de um protocolo de transferência confiável, chamado RDT. A gente vai considerar apenas um fluxo na direção transmissor-receptor, né? Visualmente na tela vai sempre aparecer da esquerda para a direita, mas a gente sabe que esse fluxo usualmente é nos dois sentidos, tá? E a gente vai seguir também a metodologia do Kurose, utilizar máquina de estados finitos para especificar o protocolo transmissor e receptor. Então, o que é que vai ter? Essa representação, a gente vai ter esses círculos que vão representar estados, tá? E essas arestas interligando diferentes estados são as transições. Então, o estado. Nesse estado, o próximo estado é determinado unicamente pelo próximo evento. Vamos ilustrar aqui, por exemplo, estado 1, certo? Se houver um evento que cause
o acionamento dessa transição, o estado deixa de ser 1 e passa a ser 2. Aqui a gente tem a legenda que vai ser utilizada na representação das máquinas de estado finito. RDT send, a camada de aplicação passa a mensagem para a camada de transporte. Make, PKT, a criação de um segmento da camada de transporte. UDT send, o envio do segmento de rede do remetente. RDT RCV, a camada de rede do destinatário entrega o segmento para a camada de transporte, a extração dos dados do segmento e, por último, a camada de transporte entrega a mensagem para a camada de aplicação. Tá? Então, primeira versão, a versão 1.0 do protocolo RDT, seria a transferência confiável sobre canais confiáveis. Soa até estranho isso, né? A gente está considerando aqui, nessa forma incremental, que o canal utilizado para transmissão é perfeitamente confiável. Não há erros de bits, não há perdas de pacotes. Tá? Significa dizer que o protocolo RDT basta enviar. Se ele está operando acima de um canal perfeitamente confiável, ele não precisa de mecanismo nenhum para implementar o serviço de transferência confiável de dados. Né? Se a camada de rede da internet, por exemplo, fosse perfeitamente confiável, o TCP não precisaria implementar um serviço de entrega confiável de dados. Ok? Então aqui a gente pode ver, ó, a máquina de estados do emissor. Essa setinha indica que esse é o estado inicial, certo? A setinha indica que o estado inicial é esse, aguardando a chamada da camada de cima, que seria a camada de aplicação. Então, se ele recebe um dado da camada de aplicação, ele simplesmente vai ter que criar o segmento e passar o segmento para a camada de baixo, que seria a camada de rede. Ok? Pronto. Basta fazer isso. Considerando, como a gente está dizendo, que a camada de rede, a camada abaixo do RDT, é perfeitamente confiável. Ele não precisa fazer mais nada. No receptor, o estado inicial é esse aqui, ó, ele vai ficar aguardando alguma chamada da camada de baixo dele, que seria a camada de rede. Né? Se isso acontecer, ele vai simplesmente, a ação vai ser extrair os dados de dentro do segmento e entregar esses dados para a camada de aplicação. Note aqui que a transição sai do estado inicial e volta para o mesmo estado. Né? Tá vendo? Ó, nos dois casos. É um exemplo muito simples, porque ele não tem que fazer nada. Ok? Agora a gente vai considerar uma nova versão do RDT, seria o RDT 2.0, considerando que o canal pode gerar erros de bit. Aqui a gente não está considerando que vai haver perda de dados na transmissão, e simplesmente bits serão transmitidos de forma errada. Perfeito? Vale lembrar que na aula passada a gente falou exatamente disso, né? O Internet Checksum, que o DP usa, pode ser usado para detectar esses erros de bits do lado do transmissor. Não é isso? Então a questão é, como recuperar esses erros? E aí estão sendo inseridos dois mecanismos iniciais dentro do conceito, né, dos princípios e mecanismos para a implementação de uma transferência confiável de dados, que são os reconhecimentos positivos, ACK, ou negativos, NACK. O que é isso? Se o receptor recebeu informação, verificou o checksum e consegue detectar que o segmento da camada de transporte foi recebido corretamente, ele envia uma mensagem de sinalização no sentido contrário para a origem, informando que o resultado foi recebido com sucesso, né? Um ACK. Se houve a detecção de um erro de bit, ele envia um NACK.
dizendo que não recebeu corretamente. Então, no RDT 2.0, a gente está inserindo o quê? Um método para detecção de erros de bits e mensagens de controle, ACK e NACK. Isso foi a diferença, o incremento feito no protocolo RDT 2.0, considerando que agora o canal abaixo, né, que seria a camada de rede, pode introduzir erros de bit. Vamos analisar a máquina de estado do emissor. Note que o estado inicial ele fica esperando uma chamada da camada superior, a camada de aplicação. Se houver um evento que é o recebimento de dados da camada de aplicação, ele vai executar as seguintes ações: criação do segmento, colocando os dados recebidos da camada de aplicação e o checksum, para fazer a verificação de erro de bit, e vai enviar esse segmento criado para o destinatário, ok? Passando para a camada de rede. Tá? Na hora que isso é feito, ele sai desse estado, esperando algo da camada de cima, e passa para o estado esperando ACK ou NACK, que foi o que a gente acabou de falar. Nesse estado de aguardando ACK ou NACK, ele pode receber uma informação, não é? Vindo de baixo da camada de rede, pode ser um NACK. Se for um NACK, observe que ele vai reenviar o mesmo segmento, tá vendo? Ó? O mesmo segmento que ele viu anteriormente. E continua nesse mesmo estado, aguardando a chegada de um ACK ou NACK. Se por acaso ele recebe uma informação nesse estado e for um ACK, ele não executa ação alguma e muda para o estado original, esperando informação da camada de aplicação. Neste caso, seria uma nova informação e a transmissão foi feita corretamente. Do lado do receptor, a gente tem o quê? Somente um estado, que é aguardando informação da camada de baixo, seria da camada de rede. Né? Se chega uma informação, ele extrai essa informação e detecta que a informação tem bits corrompidos, então ele envia um NACK. A outra variação é, ele recebe a informação da camada de rede e verifica que o pacote não está corrompido, não tem bits corrompidos. Então, ele extrai o dado, passa para a camada de aplicação e manda um ACK. Ok? Então, imagino que vocês podem estar se perguntando o seguinte: imagina só que no envio das mensagens de controle ACK ou NACK, elas também estão sujeitas a erro de bit, uma vez que o canal não garante que os bits serão entregues corretamente. Tá? Outra coisa que pode acontecer é, na hora que chega um NACK ou um ACK, por exemplo, no emissor, ele, vai ver que aquela mensagem de sinalização veio corrompida, então supostamente ele poderia só reenviar. Mas aí a gente vai ter um problema. Esse pacote que foi enviado, se por acaso anteriormente ele chegou com sucesso no destinatário, ele vai ser recebido de forma duplicada. Então a gente começa a ter um problema que é a possibilidade do envio das informações em duplicidades, né? Imagina, por exemplo, aí que vocês estão fazendo uma transferência bancária para ajudar alguém ou para pagar uma conta. Imagina só, você faz a transferência, aí existe um erro desse tipo, é utilizado um RDT desse 2.0, por uma falta de comunicação aí em relação a ACK ou NACK corrompido, a origem do RDT 2.0 reenvia a mesma informação duplicada. Vai ser feita outra transferência, né? Percebe? Então a gente tem que considerar agora a possibilidade de remetente usar ACK, NACK para ACK, NACK do receptor. Vê só, seria uma loucura, né?
ficar confirmando a confirmação da não confirmação, não faz sentido. Ok? Retransmitir, mas pode causar retransmissão de pacote recebido certo. Na prática, a gente vai ter que lidar com a possibilidade de pacotes serem enviados em duplicidade. Só tem uma forma de lidar com isso. É começar a colocar números nesses segmentos para a gente poder identificar, opa, o destinatário recebeu 2 segmentos com o número 2. Então, está duplicado. Aparecendo agora um outro mecanismo importantíssimo na implementação de um serviço de entrega confiável de dados, o uso de número de sequência. Tá? Então, o transmissor retransmite o último pacote se ACK ou NACK chegar com erro. E o receptor vai descartar aqueles duplicados. Perfeito? Lembrando que aqui esse RDT 2.0 é algo didático e a gente está considerando esse protocolo do tipo para ou espere, né? O transmissor envia um pacote, então aguarda a resposta do receptor. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nessa nova versão do RDT, o RDT 2.1, onde a gente vai considerar agora número de sequência, ok? E essa aqui é a visão do transmissor. Então, o estado inicial, ele fica guardando uma chamada da camada de aplicação, né? Se esse evento ocorrer, ele cria o pacote, bota o número de sequência 0, coloca os dados e o checksum, e depois envia esse segmento. Passa agora para o estado aguardando um ACK ou NACK do segmento 0, de número de sequência 0. Né? O que pode acontecer agora nesse estado? Situação 1, representado por essa transição que não altera o estado, certo? Se ele recebe alguma informação de retorno do receptor e essa informação tiver corrompida ou for um NACK, ele reenvia o segmento e continua no estado 0. Uma outra situação, se ocorre um evento referente a essa transição aqui, ó, ele recebeu informação e não está corrompido e é um ACK. Significa que deu tudo beleza. O segmento que ele enviou foi recebido corretamente, então simplesmente agora ele tem que mudar de estado. Ele vai ficar esperando uma chamada, né, da camada de aplicação, só que agora qualquer dado seguinte que ele receber da camada de aplicação, ele vai trabalhar com o número de sequência 1. Perfeito? Beleza. Se ele recebe uma informação, ele cria o segmento, coloca o dado, o número de sequência 1, o checksum, e envia o dado. Né? E agora ele vai estar nesse novo estado aqui, que é aguardando um ACK com referência, ACK ou NACK, com referência ao número de sequência 1. Perfeito? O que é que pode acontecer? Chega uma informação, né, da camada ele recebe da camada de rede. A gente pode ter simplesmente bits corrompidos ou ser um NACK. Qualquer desses casos, ele vai reenviar os segmentos que ele enviou. Agora há pouco. Tá? Estava na memória, né? Se não, se ele vem para essa outra transição aqui, é recebimento de uma informação da camada de rede e não estiver corrompido e for um ACK, ele simplesmente não faz nada e passa agora a guardar uma informação da camada de aplicação que vai ter o número de sequência 0. A gente falou que o RDT está sendo apresentado nesse conceito do tipo para ou espere. Ele só vai enviar um novo segmento depois que
tiver a confirmação do recebimento correto do anterior. Então, basicamente, a gente consegue ver, ó, se a gente for dividir aqui em duas partes, né, a gente tem um espelhamento dos estados simplesmente para ter o controle agora do que é número de sequência 0 e do que é número de sequência 1. Ok? Então, a gente agora vai analisar a máquina de estado do receptor do RDT 2.1, tá? Onde ele vai considerar número de sequência, ACK, NACK e a possibilidade de receber informação corrompida, ok? Então, o estado inicial, a gente tem esse aqui, ó, né, ó, representado pela setinha tracejada. Ele está esperando a chegada da camada de rede de um segmento de número de sequência 0. Ok? O que é que pode acontecer? Se esse segmento chega e for corrompido, se esse for o evento, ele vai criar um segmento de NACK, vai colocar o número de sequência para detectar também que o NACK pode chegar corrompido do outro lado e vai enviar em direção à origem, certo? Se isso acontecer, se esse evento acontecer, a transição mantém no mesmo estado. Ele vai continuar esperando a chegada, né, de um segmento 0. Tá? Se chega esse segmento com o número de sequência 0, como vocês podem observar, e ele não for corrompido, então ele extrai, tira os dados de dentro do segmento, entrega para a camada superior, a camada de aplicação, cria um segmento agora ACK com checksum e envia para a origem, informando que ele recebeu com sucesso um segmento com número de sequência 0. Tá? Nesse caso, ele muda de estado e agora vai esperar a chegada futura de um segmento com número de sequência 1. Vamos analisar agora o C. Se chega uma informação e ela está corrompida, ele cria um segmento NACK, sinalizando o recebimento corrompido, coloca o checksum para a origem detectar se o NACK chegou correto, né, na origem, e envia em direção à origem. Isso acontecendo, a transição não muda de estado. O D, chega um segmento e não está corrompido e tem o número de sequência 0. Como é que isso pode acontecer? Veja, ele está aguardando a chegada de número de sequência 1, mas chegou foi um número de sequência 0. Provavelmente houve um erro, né, na sinalização de ACK-NACK e foi enviado um segmento duplicado. Ok? Significa dizer que se esse evento ocorrer, ele simplesmente vai mandar um outro ACK para a origem, né? E ele não envia os dados, não extrai dados e passa para a camada de aplicação. Ó. Observa essas ações aqui em relação a essas. Ó. Aqui ele extraiu e passou para a camada de aplicação. Aqui não tem a extração e os dados não são passados para a camada de aplicação, porque esse evento só vai acontecer se o destinatário receber segmentos duplicados. Tá? E nesse caso, é o segmento duplicado com o número de sequência 0. Tá? Outra possibilidade, ele recebe os dados, não está corrompido e tem o número de sequência 1. Pronto, se isso acontecer, ele vai extrair os dados, vai passar para a camada de aplicação, vai criar um segmento ACK com o seu respectivo checksum e vai enviar para a origem. Com esse evento, a transição muda de estado e agora passa a esperar a chegada de um segmento 0, né, vindo da camada de rede. Lembrar que a gente está falando aqui do receptor. Então, agora, o que é que pode acontecer? Chega uma informação da camada de rede,
não está corrompida e é o número de sequência 1. Mais uma vez aqui a gente tem aquela situação de recebimento de segmento duplicado, porque agora ele está esperando o 0. Né? Se isso acontecer, ele envia um ACK para a origem, dizendo que recebeu com sucesso o número de sequência, recebeu com sucesso o segmento com o número de sequência 1, para que na origem ele saia do estado equivocado que ele está. Né? Isso aqui vai meio que atualizar a origem e dar ciência a ela que, olha, ele pode sair do estado aguardando o ACK de 1, porque deu tudo certo. Perfeito? E a outra situação é voltar para o A, né? Que a gente já discutiu, né? Seria a chegada de um segmento corrompido, e nesse caso ele teria que enviar um NAC. Ok, pessoal? Então vamos fazer uma rápida discussão aqui sobre o RDT 2.1. No transmissor, número de sequência no segmento enviado, ok? Bastam 2 números de sequência, porque o protocolo é do tipo pare ou espere, né? Ele deve verificar a chegada de ACK e NACs recebidos, ok? E teve uma duplicação do número de estados, porque ele vai trabalhar com o número de sequência 0 ou 1. Né? Foi possível visualizar isso na máquina de estado. Basicamente, ela duplicou, né? Considerando estado 0 e estado 1. No receptor, ele verifica se o segmento recebido é duplicado. O estado indica qual é o número de sequência esperado. E o receptor não tem como saber se o último ACK ou NAC foi recebido pelo transmissor. Beleza? Em seguida, o Kurose apresenta uma evolução do RDT agora na versão 2.2, onde basicamente ele não vai usar mais NACs. Ele não vai fazer sinalização negativa. Apenas ele vai fazer tudo que já fazia o RDT 2.1 usando exclusivamente ACKs. Então, ao invés de enviar o NAC, o receptor envia um ACK para o último pacote recebido sem erro. Perfeito? O receptor deve incluir explicitamente o número de sequência no pacote reconhecido. Tá? O ACK duplicado no transmissor resulta na mesma ação do NAC, que seria retransmissão do pacote corrente. Perfeito? Beleza? Vamos dar uma olhadinha mais à frente. Então vamos dar uma olhadinha agora no transmissor do RDT 2.2. Lembrando que agora, no 2.2, ele só trabalha com ACK. Tá? Estado inicial, esperando uma chamada da camada de aplicação. E nesse caso, ele vai montar o segmento de número sequência 0. Perfeito? Então, se a camada de aplicação faz essa chamada, né, se o evento é esse, chamado pela camada de aplicação, passando dados para a camada de transporte, ele vai criar o segmento com o número de sequência 0, coloca os dados e o checksum, e envia o segmento. Nesse caso, ele muda de estado, agora, para o estado representado aqui, né, nesse círculo. Né? Ele está esperando o ACK 0, uma vez que ele acabou de enviar o segmento com o número de sequência 0. O que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, nesse item C, ele receber, né, uma informação de retorno. Se ela for corrompida ou for um ACK para um segmento 1, significa que ele está no estado de recebimento de ACKs duplicados. Perfeito? Porque nesse caso, ele está esperando o 0. Se ele recebe um ACK para 1, isso aqui vai ter um efeito de NAC. Perfeito? Então, ele reenvia o mesmo segmento que ele enviou anteriormente. Tá? Aqui a gente está visualizando a substituição
do NAC, que era feito no RDT 2.1, e agora é feito usando exclusivamente ACK, né? Ele está recebendo um ACK para o segmento de número de sequência 1, sendo que ele está esperando é o 0. Logo, isso aqui representa a necessidade de reenviar, porque o segmento que ele enviou de número de sequência 0 chegou corrompido. Perfeito? Beleza. Outro evento que pode acontecer. Ele recebeu informação da camada de rede, né? Lembra, estou falando do transmissor. Então, quando ele recebe, seria já o retorno do receptor, né? Então, isso que ele recebeu, o segmento que ele recebeu não está corrompido e é um ACK para 0. Exatamente o que ele está esperando aqui. Se isso acontece, esse ACK significa que o segmento de número de sequência 0 chegou perfeito. Então, ele agora vai para o próximo estado, esperando o pedido da camada de aplicação, né, para a transmissão de uma nova informação. E, nesse caso, o número de sequência vai ser 1. Se isso acontecer, a camada de aplicação passar a informação para a camada de transporte, ele vai criar um segmento com o número de sequência 1, coloca os dados, checksum e envia. Aqui a gente já tem a situação mais ou menos espelhada, né? O que acontece em F é espelhado com o que acontece em C. A única diferença é que aqui a gente está esperando o ACK para o número de sequência 1. Então, se ele recebe informação e estiver corrompida ou for um ACK para 0, esse ACK para o número de sequência 0, uma vez que ele está esperando é o número de sequência 1, tem efeito de NAC. Significa que ele reenvia o mesmo segmento que ele enviou anteriormente. Ok? E por último, a gente teria o recebimento com sucesso, sem nenhuma informação corrompida e sendo um ACK para 1. Né? Esse evento não tem ação e basicamente ele volta para o estado inicial, que é esperando o pedido da camada de aplicação para envio de um novo dado. Né? Ok? Vamos agora analisar o receptor, o lado receptor, né, do protocolo RDT 2.2. Estado inicial, esperando um segmento 0, né? Aqui aparece esperar de baixo porque ele vai receber da camada de rede, certo? Esse aqui é o lado do receptor. Evento. Chegou uma informação da camada de rede, não está corrompido e tem o número de sequência 0, que é o mesmo esperado. Então ele extrai os dados do segmento, entrega para a camada de aplicação, perfeito? Vai criar um pacote sinalizando o ACK e informando o número de sequência do ACK. Então isso aqui é um ACK referente ao segmento de número de sequência 0. Coloco o checksum para ser possível detectar erro de bit e envia. Nesse caso, muda de evento e passa a esperar agora um número de sequência, um segmento com número de sequência 1. Perfeito? Vamos agora analisar o evento C. Chega uma informação da camada de rede e, se ela estiver corrompida ou for um segmento com número de sequência 0, significa que ele deve enviar um ACK para esse número de sequência 0, com o checksum, ok? E enviar o segmento. Note que aqui ele está considerando a chegada de um segmento duplicado. Perceba que não é feita extração de informação e também essa informação, obviamente, não vai ser passada para a camada de aplicação, né? Diferente do que aconteceu aqui no evento relacionado a B, tá? Então, ele simplesmente, no C, recebe um segmento duplicado e ele precisa sinalizar com ACK para 0, para que o transmissor entenda isso, que o 0, já chegou corretamente. E continua aguardando a chegada de um segmento com número de sequência 1.
chegou um segmento, não está corrompido e tem um número de sequência 1, então ele extrai os dados, entrega para a camada de aplicação, cria um ACK para número de sequência 1 e envia para o transmissor, para a origem. Tá? Aqui a gente tem um espelhamento também na letra E, a mesma situação que a gente está tendo, já discutiu na letra C. A diferença é que aqui ele está recebendo um segmento com número de sequência 1, esperando 0 de fato, mas recebe um segmento com número de sequência 1. O que significa que ele não extrai informação, nem passa nada para a camada de aplicação, e é obrigado a mandar um ACK para 1, sinalizando que ele já recebeu corretamente o segmento com número de sequência 1. Agora ele está esperando um segmento com número de sequência 0. Então agora a gente vai para uma nova versão do RDT, considerando agora que pode ter perda de informação. Por exemplo, um pacote que está viajando no núcleo da rede ser descartado. Certo? Então o RDT vai ter que saber lidar, RDT 3.0, vai ter que saber lidar com esses descartes, com essas perdas. Até então, nas variações da versão 2.2 alguma coisa, isso aqui não estava previsto. O que poderia acontecer era a chegada de bits corrompidos. Agora não, pode não chegar informação do outro lado. Tá? Então essa é a nova hipótese. Canal de transmissão também pode perder pacotes. Essa perda pode ser de dados, efetivamente, ou de sinalização, de ACKs. Tanto os dados podem ser perdidos na ida, como um ACK pode ser perdido na volta. Perfeito? Aqui a gente vai lidar com checksum, número de sequência, ACKs, e certamente vai ser necessário retransmissões. Agora, como lidar com as perdas? O transmissor espera até ter certeza que se perdeu um pacote, um ACK, e então retransmite. Tem que ser assim, E aí tem alguns problemas associados a isso, Vamos lá. Abordagem. Transmissor aguarda um tempo razoável pelo ACK. Que a gente vai ver o uso de temporizador. Transmite a informação e liga um temporizador. Enquanto aquele tempo não estourou, ele fica aguardando a resposta do outro lado, do destinatário, a resposta do destinatário informando um ACK. Certo? Se, enquanto o tempo do temporizador não estourar e ele receber um ACK, beleza, significa que ele recebeu o pacote no destino. O destino recebeu o pacote com sucesso. Lembra, o temporizador vai ficar na origem. Se o pacote apenas estiver atrasado e não perdido, aí a gente vai ter problema. Que é isso aqui. Imagina só. Enviou o pacote, a origem enviou o segmento, liga o temporizador. E pode acontecer por filas e outros motivos, o tempo definido no temporizador não foi suficiente para que o segmento enviado chegasse no destino e o destino enviasse de volta o ACK. Então, antes de chegar efetivamente o ACK, estoura o temporizador. Significa que a origem vai reenviar o segmento. Mas, como a gente já está trabalhando com o número de sequência, isso não vai ser problema, Nesse caso, que eu tentei ilustrar aqui, o segmento vai chegar em duplicidade no destino, ok? Mas o número de sequência vai ser usado para evitar que essa informação seja passada de forma duplicada para a camada de aplicação. Beleza? Agora a gente vai analisar o transmissor do RDT 3.0. Estado inicial, aguardando a chamada da camada de aplicação. Se isso acontece, ele cria um segmento, o número de sequência é 0, coloca os dados, o checksum, envia o segmento e agora a gente tem o temporizador, inicia o temporizador, certo? Depois disso feito, ele muda de estado e passa a aguardar um ACK para 0. Perfeito? Vamos ver o que pode acontecer no evento B. Ele recebe um retorno
E se for corrompido, ou for um ACK para 1, ele não faz nada. Certo? Veja que agora, se chega um ACK para 1, mas ele está esperando o ACK de 0, ele desconsidera isso e continua no mesmo estado. No C, ele seria o evento de estouro do temporizador. Se o temporizador estourar, quais são as ações que ele vai tomar? Ele reenvia o mesmo segmento que foi enviado anteriormente e reinicia o temporizador. Perfeito? Outro evento é o recebimento, que seria um retorno, né? Não está corrompido, e se for um ACK para 0, que é exatamente o que ele está esperando. Então, ele desliga o temporizador e passa para um outro estado, que agora é aguardando novos dados para o envio de um novo número de sequência 1, né? Um segmento com número de sequência 1. Aqui note que ele ainda pode receber dados. Né? Observa só, esse evento é ele receber informação de retorno do destinatário. Sendo que aqui, esse estado, ele não está aguardando informação de retorno do destinatário. Ele está aguardando uma chamada da camada de aplicação. Mas isso aqui pode acontecer em função do envio de segmentos duplicados, né? Porque agora a gente pode ter problema, por exemplo, o temporizador estourou de forma prematura. Por algum motivo, né? Fila, congestionamento, a gente vai ver isso com mais detalhes à frente, mas devido a problemas dessa natureza, o ACK de retorno pode ter demorado demais, aí a origem enviou de novo o segmento, e aí chega o primeiro ACK. Então, estoura o temporizador, mas como foi enviado um segundo segmento, isso pode acontecer. Perfeito? Outra situação, outro evento. Evento F. Recebe informação da camada de aplicação, então ele cria um segmento, agora com o número de sequência 1, coloca os dados, insere o checksum, envia e liga o temporizador. Então aqui a gente está tendo aquela visão espelhada, né? Tudo que foi feito para o envio do segmento com o número de sequência 0 está sendo espelhado aqui agora para o número de sequência 1. Perfeito? E aí ele passa a aguardar um ACK para 1. O que pode acontecer? Chegou corrompido ou chegou um ACK para 0, ele não faz nada, continua aguardando o ACK para 1, estourou o temporizador do segmento com o número de sequência 1, ele reenvia o segmento, reinicia o temporizador, né? E aí a gente tem a possibilidade do evento I, que é o recebimento de informação de retorno, não está corrompido, e ser um ACK efetivamente para 1. Um ACK para o número de sequência 1. Aí ele para o temporizador e volta para o estado aguardando a chamada da camada de aplicação para criar um novo segmento com o número de sequência 0. Né? Do mesmo jeito com o que aconteceu no evento E, aqui no evento J, ele pode receber alguma informação de retorno. Mas nesse estado, ele não quer isso, né? Ele já não aguarda mais isso. Ele está aguardando dados da camada de aplicação e não dados da camada de rede. Se por acaso chegar alguma informação da camada de rede, nesse estado aqui, que seria referente ao evento J, ele desconsidera esses dados. Ok? RDT 3.0 em ação. Aqui a gente vai visualizar ao mesmo tempo o emissor e o receptor, certo? Então imagina que o emissor envia o pacote com o número de sequência 0, esse segmento chega no receptor, recebimento do segmento com o número de sequência 0, então ele envia um ACK para 0. O ACK chega no emissor, que em seguida envia agora o número de sequência 1, o segmento com o número de sequência 1. Ele recebe
o receptor recebe o segmento com o número de sequência 1 e envia um ACK para o número de sequência 1. A origem recebe o ACK para 1 e envia agora um segmento com o número de sequência 0. O receptor recebe esse segmento de número de sequência 0 e retorna com o ACK para 0. Então aqui a gente tem um exemplo do funcionamento do RDT 3.0 sem nenhuma perda, certo? Agora vamos analisar um cenário de perda de informação. Emissor envia o segmento 0, receptor recebe, envia um ACK para 0. Emissor envia o número de sequência 1, ok? E perde. Na verdade, no núcleo da rede, esse segmento com o número de sequência 1, né, vai ser colocado dentro de um pacote da camada de rede que supostamente foi descartado. Bom, se esse pacote foi descartado, não vai chegar nunca no destino. E se o destino não recebe, ele também não vai poder enviar um ACK, como vocês estão observando aqui, né? Então, na hora que o segmento é enviado, existe, como a gente viu na máquina de estados do transmissor do RDT 3.0, toda vez que um segmento é enviado, ele liga um temporizador, que tem um limite, né? Fica andando, avançando, na hora que o tempo estoura, significa que ele vai assumir que aquele segmento foi descartado. Perfeito? Portanto, ele vai reenviar o segmento com o número de sequência 1. Né? Se dessa vez ele chegar, como está ilustrando aqui, esse segmento com o número de sequência 1 vai ser recebido e o receptor vai enviar um ACK para 1. Em seguida, ele pode enviar o segmento 0 e assim por diante. Ok? Uma outra possibilidade. Envia o segmento 0, receptor recebe, envia o ACK para 0, emissor envia o segmento 1, e aí o receptor envia o ACK para 1. Neste exemplo agora, é o ACK que vai ser perdido no núcleo da rede. O efeito vai ser o mesmo. Apesar do segmento ter chegado, o emissor não fica sabendo disso. Como ele não fica sabendo, vai haver um estouro de temporizador e ele vai reenviar o segmento 1. Esse segmento está chegando no destino, que vai enviar um ACK para 1. Note que aqui ele está enviando o quê? Um ACK duplicado, né? Ele envia novamente o ACK. O detalhe é que o primeiro ACK não chegou. Perfeito? E aí, depois de receber o ACK para 1, ele pode enviar o segmento 0 e continuar o funcionamento. Então, aqui nesse terceiro exemplo, a gente está visualizando uma perda de ACK. Vamos agora para o exemplo D. Envia o segmento 0 chega, envia o ACK referente ao segmento 0, o ACK é recebido com sucesso, envia o segmento 1, chega no destino, o destino envia o ACK para o segmento 1. O que está acontecendo aqui? Ó? Esse ACK só vai chegar depois do estouro do temporizador. Então, o temporizador vai estourar antes da chegada do ACK. Note que não houve o ACK, o segmento 1 chegou, o receptor enviou o ACK para 1, o ACK não foi descartado, não foi perdido no núcleo da rede. O que houve foi que ele enfrentou filas de tal forma que ele chegou bem depois. Efeito, o que é que vai acontecer? Independente disso, o temporizador estoura, obrigatoriamente o emissor vai enviar um segundo pacote, né, um outro segmento, vai retransmitir o segmento 1. Né? O receptor vai receber ele de forma duplicada, porque ele não está mais esperando um aqui, envia o ACK para 1 novamente, né? E aqui a gente tem esse cenário, ó, que
ao receber o ACK, ele envia o novo segmento 0. E isso vai ter um efeito, né, de gerar ACKs duplicados, como vocês estão observando aqui. Mas como a gente viu, as máquinas de estado estão preparadas para lidar com essas possibilidades, ok? É importante chamar a atenção, assim, quando a gente observa, para a gente é muito tranquilo, né? A gente está vendo os dois estados, mas isso aqui é implementado de forma distribuída. Existe uma implementação no emissor, que é uma máquina independente do receptor. Então, tudo que cada um dos dois lados fica sabendo é com base no que ele recebeu, né? Então, é uma sutileza aí de uma implementação que não é centralizada. Os estados não são acessíveis diretamente pelos dois lados, né? Nem pelo receptor, nem pelo transmissor, ok? Eles precisam enviar essas informações para poder se atualizar, né? Fazer o constante sincronismo de controle com relação ao envio dos dados. Ok, então o RDT 3.0, a gente fala que ele é do tipo pare ou espere. Por quê? Vamos visualizar essa figurinha aqui, ó. O remetente envia um segmento, só vai poder enviar um segundo segmento depois que o primeiro segmento chegar no destinatário e o destinatário enviar o ACK para o primeiro segmento, né? Então, esse tempo de ir e vir, que a gente chama de RTT, né? Round Trip Time, é o tempo de ir e vir. Só depois desse tempo é que um segundo segmento vai poder ser enviado. E já aqui a gente percebe, né, toda essa área aqui está praticamente sem uso, né? Isso representa uma inutilização ou má utilização da rede. Então, esse modelo do tipo pare ou espere é pouco eficiente, ok? Então, Kurose faz uma continha para tentar ilustrar numericamente a baixa eficiência do protocolo RDT por ser do tipo pare ou espere, né? Então, nesse exemplo, ele está considerando um enlace de 1 gigabit por segundo, um atraso fim a fim de 15 milissegundos, né? E ele vai, nessa continha, considerar um segmento, né, de 1 kbyte. Então, primeiro, a gente vai fazer o cálculo aqui do delay de transferência. L é o tamanho do pacote, né, do segmento, ok? Então, ele simplesmente converteu para bit, né, porque tudo que a gente fala de taxa de transferência é em bit. Então, 1 byte tem 8 bits, né, 8 e 1000, 3 zeros, né, 8.000 bits. O enlace é de 1 gigabit por segundo, então tá aqui, ó, 10 a 9 bits por segundo. Fazendo essa continha, a gente chega ao tempo de 8 microsegundos. Esse é o tempo, 8 microsegundos, é o tempo que se leva para transmitir, para modular os bits no enlace, né? Ok? Então, vamos tentar esboçar aqui a utilização, que é exatamente o tempo que leva para transmitir com relação a todo o tempo, né? Transmitir, a gente viu aí em cima a conta, é a relação de L sobre R, nesse caso, 8 microsegundos, né? Para todo o tempo usado para esse processo vai envolver o tempo de transmissão mais o tempo de ir e voltar, né? Porque o segmento tem que chegar do outro lado e o transmissor tem que enviar um ACK de volta.
Tá certo? Ok? Então, RTT, a gente viu que o retardo fim a fim é de 15 milissegundos. Como tem que ir e voltar, então vai ser 30 milissegundos. 30 milissegundos mais os 0,008 milissegundos, convertendo de micro para milissegundos. Tá? Então a gente vai ter esse nível, essa razão, expressão na utilização, que vai dar algo, né, 0,00027. Ok? Então, isso significa dizer que, mesmo se tratando de um enlace de 1 gigabits por segundo, né, a gente está fazendo a transmissão de 1 kilobyte a cada 30 milissegundos. Isso vai ser aproximadamente uma vazão de 267 kilobits por segundo, né? O que é algo muito abaixo da capacidade do enlace. Então, um protocolo com essas características, né, do tipo pare ou espere, que envia um segmento e só envia o próximo segmento depois que recebeu o ACK, limita significativamente o desempenho da rede e desperdiça recurso. Okay? Então, para evitar o desperdício de recurso com protocolos do tipo pare ou espere, a gente vai estudar, né, o que é feito na prática, que é um pipeline, né? Não é exatamente um paralelismo, ok? Mas talvez a pipeline expressa melhor, né, essa característica, que é a possibilidade de enviar mais de um segmento, mesmo sem a confirmação de um segmento anterior. Então, essa visualização aqui, ó, representa o protocolo do tipo pare ou espere, envia um segmento, só depois do ACK chegar de volta é que pode ser enviado o próximo. Aqui não, ó, nesse cenário com paralelismo, né, o pipeline, vários segmentos são enviados dentro de uma mesma janela, tá? Então aí a gente vai conhecer esse mecanismo, né, que também chamado de janela deslizante. E na próxima aula a gente vai discutir esses dois protocolos, né, o Go Back to N e a retransmissão seletiva, que são exemplos de protocolos que fazem uso desse pipeline, ok? Visando aumentar a eficiência, não é, dos protocolos, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço.